Olá, alunos do terceiro ano. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos ver agora o módulo 7 de língua portuguesa, que vai tratar sobre morfologia 1. Neste módulo, nós vamos estudar as classes gramaticais da língua portuguesa variáveis, ou seja, aquelas que podem variar em gênero e em número. A primeira delas, muito conhecida, é a classe gramatical do substantivo. O conceito geral do substantivo é denominar, ou seja, dar nome a lugares, pessoas, objetos, sentimentos em geral. Ele desempenha muitas vezes papel nuclear, porque no sujeito muitas vezes o núcleo do sujeito é um substantivo. Pode-se flexionar tanto em gênero, masculino e feminino, quanto número, plural e singular, e assume sempre categoria de grau também. Quanto à classificação, o significado dele pode ser concreto ou abstrato. Chamamos de substantivo concreto seres reais ou fictícios que nós podemos ver ou tocar, são aqueles concretos. Abstratos geralmente são ações, estados, qualidades e sentimentos, como alegria, tristeza, por exemplo, estar quieto, estar triste, são estados, então são considerados substantivos abstratos. Quanto à sua abrangência, nós temos o comum e o próprio. O comum é mais genérico, é o que define quase todas as palavras, objetos em geral, mesa, carteira, teclado, armário. O próprio é específico, sempre designa nome de lugares, né? Pode ser países, cidades, capitais, estados e nomes de pessoas. Obrigatoriamente ele vem com letra maiúscula no início, enquanto o comum, letra sempre minúscula. Quanto à formação, nós temos substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele formado por apenas um radical. Como vocês sabem, radical é a parte da palavra que não se altera. Quando o substantivo é composto, ele tem pelo menos dois radicais. Ou seja, nós temos que ter aí, duas palavrinhas. Por exemplo, beija-flor, porta-mala, são substantivos compostos. São formados por dois ou mais radicais, portanto, duas ou mais palavras aí. Quanto à origem, nós temos os primitivos e os derivados. Primitivo é a palavra que não veio de outras palavras, ela é original. Já o derivado, ele precisou da primitiva para ser formado. Por exemplo, a palavra amor é uma palavra primitiva. A palavra amoroso, amando, pode ser derivada, porque ela veio a partir de uma primitiva. Quanto à flexão, nós temos flexão de número, singular ou plural, e gênero feminino ou masculino. E quanto ao grau, nós temos o aumentativo e diminutivo. Grau aumentativo do substantivo. Pode ser chamar de meninão, rapagão, esse tipo de coisa. E o diminutivo pode ser gatinho, cachorrinho, namoradinha, amiguinha e assim por diante. Agora nós veremos a classe gramatical do artigo. O artigo, ele tem uma importância muito grande de acompanhar o substantivo, determinando ele ou indeterminando. Por isso se divide entre artigos definidos e indefinidos. Temos aqui o exemplo. Encontrou um rapaz. O rapaz se entende que é desconhecido. Esse um rapaz pode ser qualquer rapaz. Agora, se eu disser encontrou o rapaz, eu estou definindo que rapaz é esse. Dá a entender que ele já é conhecido, ou seja, estou definindo. Prestem muita atenção que o artigo é uma classe gramatical capaz de transformar palavras de classes gramaticais distintas em substantivos, justamente porque ele antecede essa palavra e assim ele pode defini-la ou indefini-la. A este processo linguístico nós damos o nome de derivação imprópria. Alguns livros estudiosos podem chamar de substantivação, mas o termo correto seria esse, derivação imprópria. Olha um exemplo aqui. O muito parece necessário. Nós sabemos que a palavra em destaque muito pertence à classe gramatical dos advérbios, advérbio de intensidade. Porém, quando eu coloco o artigo antes, eu estou definindo essa palavra e estou transformando ela num substantivo nesse período. Aqui o muito faz o papel de núcleo do sujeito. Ele é um substantivo neste caso, porque sofreu uma derivação imprópria. Mesmo caso, segundo exemplo, um feio veio te chamar hoje cedo. A palavra feio sabemos que pertence à classe gramatical dos adjetivos. Porém, eu tenho um artigo antes, deixando ele indefinido. Então, feio passou a exercer papel também de substantivo pela derivação imprópria. Isto pode ocorrer por causa do artigo antecedendo a palavra, tá bem? Numeral. O numeral serve para designar números, seja quantificando, indicando ordem, divisão, multiplicação. Temos aqui dois exemplos. Ambos me disseram que ela não voltaria. Ambos eu já posso entender que são duas pessoas. Eu pago meia entrada. A partir daqui eu já entendi que meia é o mesmo que metade. Lembrando que nós temos os numerais, ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Ok? Continuando. Agora a última classe gramatical que nós estudaremos neste módulo, que é o adjetivo. O adjetivo tem a função principal de caracterizar o substantivo.
ou termo que tem um valor de substantivo. Pode se flexionar tanto em gênero quanto em número. E aparece como locução adjetiva também. Prestem atenção aqui que isso é importante. Quando a gente fala locução adjetiva, locução é algo formado por duas ou mais palavras. A locução adjetiva não possui um adjetivo. Ela é sempre formada por uma preposição e geralmente um substantivo. Pode ser palavra de outro gênero também, mas geralmente são os dois. Ou seja, dentro da locução adjetiva, eu não tenho propriamente um adjetivo, mas ela exerce função de adjetivo. Olhem aqui os exemplos. Amor de mãe. De mãe, de preposição, mãe substantivo. Juntos, eles formam a locução adjetiva com o sentido de amor maternal. Se eu trocasse por um adjetivo só, seria esse. A aluna estava de cama, locução adjetiva. Se eu transformasse um adjetivo, a aluna estava acamada. E o último, era uma história sem fim. Se eu trocar a locução sem fim por um adjetivo, fica, era uma história infinita. Então, preste atenção que a locução adjetiva, apesar de não ter um adjetivo dentro dela, ela exerce função de adjetivo, por isso recebe essa classificação. A flexão do adjetivo, nós temos em número e em gênero. Preste atenção numa exceção que acontece. Quando o substantivo, por derivação imprópria, se transforma num adjetivo, não sofre flexão. Por exemplo, tartarugas ninja. Tanto a palavra tartarugas quanto ninja são substantivos. Mesmo sofrendo a derivação imprópria, que é a palavra ninja exercendo função de um adjetivo, ela não vai para o plural, porque ela ainda é um substantivo. Mesmo neste caso aparecendo e exercendo função de adjetivo. Essa é uma exceção. O grau do adjetivo. Nós temos o comparativo e o superlativo. Comparativo, como o próprio nome diz, é para comparar dois elementos. Para que ocorra uma comparação do adjetivo, eu sempre tenho que ter três coisas essenciais. Primeiro, a característica, o adjetivo em si que está sendo utilizado para criar a comparação. Outra coisa, o primeiro termo e a outra, o segundo termo. Eu tenho que comparar sempre uma pessoa com outra, uma coisa com outra. Por isso que eu preciso de dois elementos para comparar e da característica que é o adjetivo. Olha o exemplo. Sua amiga é tão linda quanto minha irmã. Qual é o adjetivo aqui que está sendo utilizado para a comparação? A palavrinha linda. E quem são os elementos sendo comparados? A amiga com a irmã. Estou comparando as duas através da característica linda. Ok? O grau superlativo é quando você quer exagerar ou dar um aumento para o que você está dizendo. Aumento ou diminuição também. Achei o vestibular muito difícil. Esse é o grau superlativo analítico. Por que analítico? Ele sempre vai utilizar duas palavras. O adjetivo e uma outra palavra que dê intensidade. No caso, o advérbio, porque ele exerce a função de dar intensidade, modificar um adjetivo. Tá bem? Então, eu uso duas palavras. Difícil, adjetivo. Muito, advérbio. Muito difícil. Esse é o grau analítico. E eu tenho também um grau sintético composto por apenas uma palavra. O adjetivo sofre uma sufixação. Ela vem com uma sufixação no final. Geralmente, limo, ou lima, pode ser. Vocês vão perceber aí nos finais, Belíssima, pode terminar em ima, imo. Achei o vestibular dificílimo. A palavra difícil acrescentou um sufixo e transformei num grau superlativo sintético. Então, sintético, apenas um adjetivo com sufixação. E o analítico, adjetivo com uma palavra auxiliando dando intensidade. Bom, quanto à estilística. A anteposição do adjetivo ao substantivo não é algo muito comum, mas acontece em textos literários. Serve como um recurso expressivo. Preste atenção aqui. Quando eu falo amor, imenso. Imenso está dando característica à palavra amor. Só que neste caso eu quero dar mais ênfase ao imenso, ao tamanho desse amor, do que ao amor em si. Então eu troco a ordem e coloco imenso amor, porque o tamanho me importa mais do que o sentimento, neste caso. Aqui também, homem horrendo. Horrendo é uma característica deste homem, mas eu quero que a característica se destaque mais do que o homem em si, porque a característica tem mais importância aqui no que eu quero dizer. Então eu inverto e coloco horrendo homem, ok? Terminamos a parte teórica e agora os exercícios. Bom, vocês têm aí 3 modalidades de exercícios. Primeiro é o praticando aprendizado. Exercícios do 1 ao 5, múltipla escolha. Desenvolvendo habilidades do 1 ao 10, também múltipla escolha. Esses 2 termos, façam no livro, por favor. Como é múltipla escolha, é mais rápido para fazer e é mais prático vocês colocarem lá também. Pelo plural, eu vou enviar somente os exercícios do Aprofundando Conhecimento. Do 1 ao 8, envio por lá. Eles são dissertativos. E peço que vocês também respondam pelo plural. É muito importante porque pelo plural eu consigo acompanhar se vocês estão pondo em prática, que vocês estão vendo no vídeo, se está sendo suficiente para vocês entenderem a matéria. E darem, claro, continuidade aos módulos. Ok? Na dúvida, coloquem nos comentários.
Alguma dúvida sobre a matéria? Respondam lá os exercícios, dou o prazo de uma semana depois que eu coloco. Fiquem tranquilos e vamos continuar aí estudando. Espero ter ajudado então o terceiro ano. Terminamos aqui o módulo 7, primeiro módulo do caderno 2. Nos vemos em breve então para o módulo 8. Até a próxima!